Irmãos, boa noite, graça e paz. Queria convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus em Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1, quero ler até o capítulo 2 e o verso 3. Capítulo 1 todo, até o capítulo 2 e verso 3. O texto bíblico diz assim: Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilho de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e eliminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá aos seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Askelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Quiriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes, com ele matarei, diz o Senhor. Amém. Irmãos,
A última vez que eu falei aqui, preguei, eu usei os 2 primeiros versículos de Amós. E eu queria recordar algumas coisas que eu falei para nós podermos entender a mensagem que Amós ele continua a proferir, a mensagem de Deus que ele traz e aquilo que nós devemos aplicar às nossas vidas. A gente viu que Amós era um pastor e provavelmente no sentido dele ser dono de gado, dono de rebanhos, e ele é chamado do reino de Judá, o reino do sul, para profetizar contra o reino de Israel, o reino do norte. Então Deus chama Amós da sua terra para pregar no reino vizinho. E Amós vem com uma mensagem contra a perversidade dos israelitas que estavam prosperando, que estavam enriquecendo cada vez mais, e essa riqueza estava se somando à sua maldade. O povo prosperava, e à medida que eles prosperavam, eles se tornavam cada vez mais perversos. Eles perseguiam aos pobres, perseguiam aos órfãos, às viúvas. Então, Amós vem com uma mensagem contra toda essa perversidade do povo. E veja, Amós é chamado a pregar ou a falar a respeito de Israel. Amós é chamado a profetizar contra Israel. Mas Amós ele não começa a sua mensagem proferindo palavras contra Israel, mas ele vai proferir palavra contra as nações vizinhas a Israel. E isso vai ser um recurso para que Amós lance o julgamento e a mensagem de Deus contra Israel. Amós está preparando o caminho para que a palavra de Deus venha contra Israel. Israel talvez ouça essa mensagem de Amós, mensagem contra esses reinos que estão próximo a ele, e diga: bem, muito bom, o Senhor está certo em castigar esses povos. O Senhor faz bem em destruir estes povos, eles são maus verdadeiramente. Eles são perversos, eles merecem esse castigo. Mas talvez eles não enxergassem a sua própria iniquidade. Talvez eles pensassem que essa mensagem de Amós traria mais prosperidade para eles. Bem, as outras nações serão destruídas, Deus virá contra essas nações perversas, então nós prosperaremos ainda mais. Nós ficaremos ainda mais ricos, nós acumularemos ainda mais. Mas Amós estava preparando o caminho para a mensagem de Deus que viria contra Israel. Amós, ele vai se aproximando de Israel. Ele vai falando contra cidades e reinos mais distantes e vai se aproximando até ele chegar a Judá, a partir do verso 4 do capítulo 2. E depois disso ele chega no próprio Israel. Mas a mensagem de Amós contra esses reinos tem um padrão. O padrão que segue é o Senhor apresentando os pecados daquele povo, o Senhor apresentando aquilo que eles fizeram de mal, e
pedindo a prestação de conta por aquilo que eles fizeram e apresentando o seu castigo. É assim que a gente vai encontrar nesses 6 relatos, nessas 6 profecias aqui contra 6 nações. Deus apresenta os seus pecados, os pecados daquelas nações. Deus, ele requer a prestação de conta e apresenta o castigo que será aplicado contra essas nações. Como a gente viu, o profeta apresenta ao Senhor como um leão que está rugindo para a sua presa. Um leão que vê a sua presa e ele ruge, pois sabe que a sua presa, ela não pode fugir, que a sua presa não pode escapar das suas mãos. E o Senhor aqui, ele vem com o seu rugido contra essas nações. Essas nações, elas não podem escapar. A primeira dessas nações que o profeta apresenta o julgamento é contra a Síria. Síria é acusada por sua brutalidade, desumanidade e insensibilidade. Ela vai à guerra sem a menor sensibilidade contra os seus oponentes. Ela vai e destrói aqueles que são os seus oponentes, aqueles que estão em batalha contra ela, sem menor piedade. O texto nos diz que por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam Gileade com trilhos de ferro. O que o texto está querendo dizer é que Damasco, ou a Síria, foi contra Gileade e destruiu Gileade de tal maneira que o que restou foi apenas a terra para ser trilhada. O que restou foi apenas a terra, não ficou nada, porque eles eram insensíveis, porque eles eram cruéis. Alguns relatos de guerra dessa época nos contam que os cativos eram queimados vivos. Outros tinham seus braços arrancados, suas mãos, seus olhos. Alguns tinham as orelhas, nariz cortados. Crianças, adolescentes também não escapavam da matança. A brutalidade era grande, não havia qualquer sensibilidade. Mas contra isso Deus se manifesta, e Ele diz que destruirá as fortalezas e os centros de poder da Síria. Meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e eliminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que eu tenho cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Esse povo que era insensível, que era perverso, ele receberá o castigo de Deus. O segundo a receber o julgamento é a Filistia. Os filisteus são acusados por criarem um comércio de escravos. Eles não estavam dominando os povos em guerra e os sujeitando à escravidão como era o costume, mas estavam dominando outros povos e os vendendo como escravo, com o único objetivo de lucrar. Normalmente, os povos pelejavam entre si, guerreavam entre si,
E os vencedores levavam aqueles que perdiam a guerra como cativo para os servirem. Só que os filisteus, eles não estavam entrando em guerra por outros motivos, mas simplesmente pelo motivo de escravizar pessoas. Eles criaram um comércio de escravidão, um comércio em que o único objetivo deles era lucrar com a venda de pessoas. Novamente aqui a crueldade está em foco. Eles eram cruéis. Eles colocaram o lucro acima da vida das pessoas. E a punição para eles é semelhante à punição que viria para a Síria. As suas principais cidades seriam destruídas. Os seus centros de poder militar também seriam destruídos. Seus moradores das suas cidades seriam destruídos. E se ainda restasse alguém, morreria. Deus estava atento ao pecado daquele povo. E contra aquele pecado, Ele pronuncia o seu castigo, a sua sentença. Ainda há um terceiro, Tiro. Tiro igualmente está envolvido no comércio de escravo, como os filisteus. Entretanto, seu papel é apenas de comercializar, intermediar a venda de cativos. E acrescenta ainda o seu pecado, a traição a quem fez pacto ou aliança com eles. Tiro começa ou entra no comércio de escravos, mas ele não vai à guerra para tornar cativo pessoas. Ele compra e revende escravos. Ele faz alianças, e essas alianças ele quebra de maneira inesperada, de maneira desmotivada, por simples maldade. Aqueles que confiam em Tiro e fazem aliança com ele são enganados. Pensam que há paz, mas não há paz. A punição de Tiro também vem. É a destruição de suas fortalezas, de seus locais seguros. Meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Ainda há uma quarta nação, Edom. Os edomitas são acusados por sua falta de misericórdia para com os próprios irmãos ou seus vizinhos. Sua ira contra eles é incessante e injustificável. Edom se torna obstinado na sua ira. Edom se torna iracundo, e na sua ira ele é incessante em perseguir aqueles que são alvos da sua ira. Eles não demonstram piedade. Eles perseguem os próprios irmãos. A sua ira, ela não cessa, não desaparece. E eles retêm a indignação. E novamente, a punição do Senhor vem contra esta nação.
As suas cidades serão destruídas, seus líderes serão destruídos, as fortalezas que protegiam eles também serão destruídas. O quinto julgamento vem contra Amon. O pecado de Amon é a sua crueldade contra aquilo que deveria ser objeto de misericórdia e afeição. Ou seja, uma mulher com seu filho no ventre. Mas Amon prefere estender os seus limites à custa da morte do inocente. Amon é tão perverso que, para estender os seus limites, as suas terras, eles dividem, matam as grávidas. E Deus olha do céu essa perversidade e reprova. E a sua punição será a destruição de suas fortalezas e o cativeiro de seus reis e príncipes. O sexto julgamento vem contra Moabe. Os moabitas são acusados de sua vingança e ódio irracional, demonstrado num vilipêndio ao corpo de um rei. Eles pegam um cadáver, queimam ele até se tornar cal. E, segundo alguns comentaristas, eles pegam esse cal e utilizam como tinta. Pintam casas, pintam talvez algum palácio para demonstrar o seu poder, para demonstrar aquilo que eles podem fazer. E contra isso, Deus também se manifesta contra. E a punição será a guerra, que virá em destruição de Moabe, destruindo as suas fortalezas, seus castelos e eliminando os seus líderes. Assim, irmãos, nós temos aqui os rugidos de Deus contra essas nações. Parece que cada dupla de nação é um rugido específico, em que Deus está condenando determinados pecados ou determinadas ações. A primeira dupla, Deus ruge ou condena toda crueldade. Deus vai contra a crueldade daquelas nações. A segunda dupla, Deus vai contra toda a perversidade entre irmãos. A terceira dupla, as últimas duas cidades, Amon e Moabe, Deus está indo contra toda a insensibilidade e ódio irracional. Deus, o Deus que é santo, o Deus que vê todas as coisas, olha para tudo isso e condena todas essas coisas. Dito isto, eu quero trazer algumas aplicações para nós. A primeira delas é que Deus não é apenas o Deus de Israel. Deus não é apenas o Deus da aliança, mas Ele também é o Deus das nações. Antes de Deus chamar a Abraão, Isaque, Jacó, ter um povo seu, Ele já era
o Deus dos homens. Ele já tinha se revelado a Adão, já tinha se revelado a Noé e muitos outros homens. Deus não é um Deus que é apenas o Deus dos crentes, mas Ele é o Deus de todos os povos. E Ele está preocupado ou está atento como todas as pessoas vivem. E na verdade, Ele está preocupado como nós vivemos toda a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele está simplesmente preocupado com aspectos religiosos da nossa vida. Que Deus está simplesmente preocupado com as nossas orações, que Ele está simplesmente preocupado com a nossa vinda à igreja ao domingo, com a nossa entrega dos dízimos, com a nossa devocional diária. Mas Deus está preocupado com todos os aspectos de nossas vidas. Deus estava preocupado como aquelas nações pagãs estavam se relacionando. Deus estava preocupado como aqueles povos estavam indo à guerra. Deus, Ele se preocupa com todos os aspectos da nossa vida. Deus, Ele olha para todos os aspectos da nossa existência. Não há nada fora da sua atenção, porque Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ele não é simplesmente o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus da religião. A segunda coisa que eu quero para a gente tirar desse texto é que Deus, como justo, santo, e que conhece todas as coisas, vê tudo, Ele não está indiferente às perversidades e pecados praticados pelos homens. Deus, no seu alto e sublime trono, poderia estar indiferente àquilo que se passa aqui na terra, a toda a maldade, a toda a perversidade, a toda a crueldade, a todas as injustiças, porque isso não atinge Ele. Mas Ele é justo, Ele é santo, e Ele não fica indiferente a nada disso. Alguns acreditam que Deus criou o mundo e estabeleceu leis e deixou o mundo à sua própria sorte. Mas nós cremos que isso não é verdade. Nós cremos que Deus é um Deus que cria e que se relaciona com a sua criação. Por isso, Ele não é indiferente à maldade e à perversidade que a sua criatura pode fazer. Mas Ele vê e condena. Ele vê e reprova. Ele vê e não deixa impune. Mas Deus, Ele tem um modo de agir. Deus, Ele tem uma didática. E Amós apresenta isso em todas essas profecias. Amós vai dizendo, por 3 transgressões e por 4. Amós parece que está dizendo assim, olha, vocês pecaram e chegaram no limite.
Deus, e agora por causa desse último pecado, Deus vai derramar a sua ira sobre vocês. Até nos 3 pecados Deus estava ainda retendo a sua ira. Deus ainda era misericordioso. Mas agora, Ele não vai reter mais a sua ira. Ele vai derramar o seu castigo. Deus é um Deus que retém o seu castigo. Deus é Deus misericordioso. Ele não nos pune de imediato. Ele retém a sua ira. Ele demonstra a sua misericórdia. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos de imediato. Mas aquelas nações, elas pecaram, e os seus pecados foram somando até a ira de Deus se derramar sobre eles. Porque Deus, Ele não poderia deixar aquilo continuar por causa da sua justiça, por causa da sua santidade. Outra coisa que Amós nos mostra aqui é a doutrina da depravação total. Depois da queda não há inocentes. Depois da queda, nenhum ser humano é tido por puro, santo diante de Deus. Todos são pecadores. E o pecado ele se mostra nessas várias nações. Essas nações demonstram para nós como o homem está depravado, como o pecado afasta o homem de Deus. Não há uma só que se apresente em justiça diante de Deus, nenhuma só que não esteja em pecado, em perversidade. Todas são depravadas. Todas essas nações, todos aqueles homens, eles pecaram. Outra coisa que nós podemos ainda tirar do nosso texto é que Deus, Ele é o Deus que se importa com a nossa maneira de relacionar, com o modo como nós nos relacionamos. E não somente nos relacionamentos pessoais, mas em todos os relacionamentos. Inclusive nos relacionamentos institucionais. As instituições e a maneira como essas instituições se relacionam, Deus, Ele vê e se importa. Se nações demonstram impiedades, se governos mostram seus pecados ou agem de maneira pecaminosa, se pessoas que estão em cargos públicos agem de maneira perversa, Deus enxerga e Deus pedirá contas dessas maneiras de agir, desses relacionamentos errados, incorretos. E isso se dá em nossa vida de várias maneiras. Nós estamos, por hora ou outra, nos relacionando.
às vezes de maneira pessoal, às vezes de maneira institucional, às vezes representando alguma instituição, às vezes representando algum grupo, e nessas representações nós precisamos agir de maneira santa. Nós não podemos pensar que por estarmos representando um grupo ou uma instituição, nós podemos agir de qualquer maneira, porque Deus irá requerer de nós. Olho aqui para o presbítero Tauser, e isso é muito claro na profissão dele como advogado. Um advogado que representa alguém ou uma empresa, ele não pode agir de qualquer maneira para solucionar as demandas de um grupo, de uma empresa, mas ele deve agir de acordo com as leis, de acordo com aquilo que a justiça requer. E aqueles que são crentes, aqueles que são cristãos, devem não somente agir de acordo com as leis dos homens, mas também de acordo com a lei de Deus. Porque Deus irá requerer de nós. Deus irá cobrar como nós estamos nos portando nos nossos relacionamentos. Deus pede contas. O Senhor, o Criador, exige que todas as suas criaturas prestem contas diante dele. Todos devem prestar contas diante de Deus. Deus, como Criador, ele tem o direito disso. Deus, ele pode requerer, ele pode pedir contas a nós, porque ele é o Criador. Foi ele quem nos fez, foi ele que fez o mundo onde nós habitamos. Ele chama aquelas nações a prestarem contas, e essas nações se encontram em falta. E por causa de suas faltas, elas serão castigadas. Por causa da sua perversidade, por causa da sua crueldade, por causa da sua insensibilidade, por não tratarem seus relacionamentos de maneira correta, Deus virá com castigo. Irmãos, para nós concluirmos, a gente vê como o pecado nos afasta da vontade de Deus. Como o pecado tem força para nos levar a praticar aquilo que é horrível, detestável diante do Senhor e merece justo castigo. E Deus, ele não tomará ninguém que é culpado por inocente, pois ele é justo. A sua ira se manifestará para castigar toda a perversidade, toda a crueldade, todos os pecados. Talvez você possa pensar que por ser crente, você está vindo à igreja, você está livre de pecados. Você pode pensar que não peca mais, que esse tipo de pecado tão perverso você não comete mais.
Mas não é isso que a Escritura nos ensina. Jesus, no seu sermão do monte, quando ele vai falar sobre o assassinato, ele diz que aquele que despreza o seu irmão comete assassinato. Como é fácil nós desprezarmos o nosso irmão, como é fácil nós estarmos de maneira abominável diante do Senhor, praticando perversidade, praticando aquilo que Deus abomina. Jesus ainda diz mais que aquele que comete esse pecado de desprezar o seu irmão é réu do fogo do inferno. Então, não se sinta melhor do que essas nações, não se veja como alguém que não está no mesmo estado que eles estavam, na mesma condição. Você é merecedor do castigo divino, você é merecedor do fogo do inferno. Você não é merecedor do céu, você não é merecedor das bênçãos de Deus, você é merecedor do castigo dele. É a única coisa que você merece. Mas há uma solução, há uma salvação que só vem por meio de Cristo Jesus, que por meio da sua morte nos livra do juízo, porque Ele mesmo recebeu o castigo e o juízo de Deus. Ele se apresenta diante de Deus como nosso representante e como aquele que leva todo o castigo que nós deveríamos receber. Assim, para aqueles que estão em Cristo, não há mais juízo algum. Para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que Jesus morreu, não há mais julgamento. Nós não iremos mais nos apresentar diante de Deus para que Ele nos julgue, porque Ele já nos julgou e nos condenou na cruz. E por causa disso, nós fomos libertos da condenação. É somente em Jesus que há escape para a condenação, para o juízo de Deus. Paulo, ao se deparar com essa situação, ele clama e diz: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta que ele dá é: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. É Jesus Cristo, é Ele que nos livra da condenação, é Ele que nos livra do rugido de condenação do Senhor. A presa que estava prestes a ser devorada, destruída, agora está livre. É isso que Cristo fez conosco. E isso é para aqueles que o receberam, que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Oremos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e Te agradecemos pela Tua misericórdia, pois éramos dignos de juízo, de condenação, mas Tu, como é Deus santo, misericordioso, compassivo,
viu a nossa situação e enviou Jesus Cristo, teu Filho, para morrer em nosso lugar, para nos justificar diante de Ti e nos livrar, Senhor, de toda a Tua ira. E agora, Senhor, nós estamos livres do corpo do pecado e podemos viver em plena comunhão contigo. Podemos estar, Senhor, te adorando, te servindo. Pai, te damos graças por isso. E te pedimos que Tu nos conduza, Senhor, a viver uma vida santa, uma vida que conduz com Teu caráter santo, para que nós não venhamos viver, Senhor, conforme aqueles povos, conforme aquelas nações que multiplicavam os seus pecados contra Ti, mas que nós venhamos viver, Senhor, no poder do Teu Espírito, no poder da Tua palavra, Senhor, redimidos, lavados pelo Teu sangue. Deus, nos conduz a viver a cada dia para Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.